10 minutos. Perfeito. Boa tarde a todos, eu me chamo Carlos Alexandre, sou acadêmico de enfermagem pelo Centro Universitário Inter de Sobral, e eu queria já iniciar meu trabalho parabenizando a toda a equipe da comissão organizadora pelo evento muito lindo e organizado, e já dar continuidade ao meu trabalho, que tem como título Práticas de Liderança do Enfermeiro e seus impactos de segurança no cuidado em ambientes assistenciais, que está dentro do eixo 1 de promoção e prevenção à saúde, e eu tenho como orientador o Francisco Antônio da Cruz dos Santos, que é enfermeiro e pós-graduando em saúde e comunidade pela Universidade Federal do Piauí. A gente sabe que a liderança em enfermagem é um elemento essencial para a segurança do paciente, ela influencia diretamente na organização do trabalho, né, nos fluxos assistenciais, na comunicação, e entender esse papel de liderança é essencial para reduzir os riscos e também fortalecer a equipe de segurança, fortalecer a cultura de segurança, né, e também para trazer um cuidado qualificado. O objetivo do trabalho é investigar como as práticas de liderança do enfermeiro influenciam a segurança do cuidado em ambientes assistenciais. Como método, o tipo de estudo, né, uma revisão integrativa da literatura no período de abril de 2025, com as bases da LILAC, Medline, ABDM, FSL e os descritores, a enfermagem, segurança do paciente, liderança e a estratégia de pico, né, com equipe de enfermagem, práticas de liderança, ambiente hospitalar, e os períodos de estudos avaliados foram estudos de 2020 a 2025. E a triagem ocorreu pela plataforma Haiyan, com dois revisores. E os resultados, né, da pesquisa, os estudos mostraram que a liderança do enfermeiro tem efeito direto na segurança do cuidado, né? E a gente trouxe aqui os principais, que é o primeiro, a comunicação fortalecida, né, que melhora a integração da equipe, reduz erros, o clima organizacional positivo, que favorece diretamente as decisões mais seguras do trabalho e um trabalho mais colaborativo, a maior adesão dos protocolos, com um aumento da qualidade assistencial e diminuir as falhas. A quarta, né, que é a prática de maior efetividade, com a liderança transformacional e a supervisão ativa, uma escuta qualificada e a interdisciplinaridade e o impacto geral, né, um cuidado mais seguro, a equipe autônoma e a cultura de segurança fortalecida. A gente está aqui falando sobre o perfil do enfermeiro, um perfil de liderança do enfermeiro, mas em paralelo a gente também está falando de mais qualidade de atendimento, porque o enfermeiro é ciente do seu papel de liderança, ciente do seu papel de líder, por consequência a gente tem uma equipe mais centrada, com a comunicação mais ativa, com a equipe mais ciente de si, com o líder e consecutivamente quem ganha com isso só é o paciente. E já na conclusão do trabalho, a liderança do enfermeiro impacta diretamente na segurança do cuidado, porque ela organiza os processos assistenciais e o fluxo do trabalho, fortalece a comunicação e a colaboração entre a equipe, aumenta a decisão e as boas práticas e os protocolos de segurança, reduz os riscos, falhas e eventos adversos, e também favorece as decisões mais assertivas, baseadas em evidências. E a conclusão geral do trabalho é investir no desenvolvimento de competências de liderança, é fundamental para consolidar uma cultura de segurança efetiva e garantir um cuidado mais seguro e de qualidade. Já indo para o fim da minha apresentação, essa é a minha apresentação e eu fico à disposição para qualquer dúvida. Bem? Estamos conseguindo, sim. Pode ficar à vontade. Então, gente, boa tarde, quase boa noite, né? Meu nome é Naitiele Letícia, eu sou da Universidade de Brasília, da Faculdade de Ciências e Tecnologia em Saúde, e eu vou apresentar um pouquinho sobre o trabalho de fibromialgia, uma jornada de enfrentamento ao vácuo político no Brasil. O nosso foco aqui dentro desse eixo de políticas públicas é analisar como a experiência dessas mulheres, um estudo baseado em experiências de mulheres, pode e deve subsidiar a implementação da recém-lei sancionada número 15.176 de 2025. Bem, a fibromialgia ela é uma condição médica crônica, ela vai muito além de uma simples dor, porque ela altera todo o sistema de todo o corpo. Então, ela é chamada de síndrome crônica de dor total, porque ela afeta tanto o físico, quanto o emocional, quanto o social. E isso é um problema porque os modelos biomédicos tradicionais são insuficientes, porque não agregam todo esse conjunto. Né? O público-alvo é predominantemente feminino e existe uma invisibilidade, uma validação social da dor,
porque constantemente essas mulheres precisam falar que não é uma dor psicológica e eles enxergam isso como exagero, então existe um vácuo e uma visibilidade extremamente grande relacionado à fibromialgia. Bem, por que a gente deve falar sobre isso agora? Durante anos a gente viveu um vácuo político no Brasil relacionado à fibromialgia, né, pacientes que enfrentavam o que chamamos de odisseia diagnóstica, que significa assim, eles passam por uma série de especialistas, por uma série de cuidados para poder chegar no diagnóstico de fibromialgia, e isso pode demorar de 5 a 10 anos para chegar no resultado significativo. E esse resultado só chega a ser conclusivo quando você já testa para todos os tipos de doenças. Então, passam por toda essa odisseia de diagnóstico que custa dinheiro, que é muito caro, mesmo sendo pelo Sistema Único de Saúde, e acaba que inviabiliza toda essa dor e o paciente precisa buscar a legitimação. Mas esse ano a gente teve um marco muito importante, foi a sanção da lei número 15.176, que instituía a Política Nacional de Proteção de Direitos da Pessoa com Fibromialgia. E a justificativa desse estudo ela é clara, né? A lei existe, mas ela não pode virar uma letra morta. A gente precisa de evidências científicas sobre o que realmente funciona, como as mulheres enfrentam realmente as dores e como conseguir com que essa política seja de forma eficaz. Então, o objetivo desse trabalho foi analisar as estratégias de enfrentamento e experiências de mulheres com fibromialgia e buscamos mapear não só os sintomas, mas como essas mulheres agem diante da dor e quais são as barreiras no acesso no sistema de saúde. E propor diretrizes para que apoiem, né, essa nova legislação. Bem, a metodologia é uma revisão integrativa da literatura. A gente fez uma revisão uma análise de 10 anos, de 2015 a 2025, e foram analisados 115 artigos. Eu trouxe um pouco do fluxograma, de como foi feita essa análise, o que a gente excluiu. É claro que não tem como a gente adentrar muito por conta do tempo, mas as bases de dados foi a PubMed, a Lilacs e a Cielo. Foram mais de 1.800 artigos vistos, mas depois de toda a triagem, foram detalhados e estudados 115 artigos para que a gente pudesse entender quais são de fato as estratégias dessas mulheres referente à dor. E então a gente tem, no final, 4 temáticas através desses 115 artigos que a gente chama carinhosamente de pilares da jornada com fibromialgia. E o primeiro pilar, a gente está falando de artigos que retratam sobre, de fato, a dor total, a dimensão da dor, né? A dor física, que vai além de um sistema, né, principalmente relacionado à fadiga persistente. A gente tem a dimensão psicossocial, que quem tem fibromialgia tem prevalências maiores para ansiedade, depressão, déficits cognitivos, como falta de concentração, perda de memória, o impacto nas relações, né, dificuldades de relação familiar, social, profissional. A gente tem a dimensão social, que é a invalidação social dessa condição. A ideia de ser chamada de doença invisível, porque precisa estar constantemente dizendo que ela existe, ela não tem um quadro como posso dizer, aparente, como em outros tipos de doença, e o constante sofrimento dessa busca por um diagnóstico concreto. A gente tem um segundo pilar, que são as estratégias que são voltadas para o corpo. Não existe um tratamento para fibromialgia, existem alguns farmacológicos, mas eles só, de fato, trazem um alívio parcial, não é um alívio total, e é limitado, né? Então, tem efeitos colaterais. A melhor estratégia, e foi a mais recomendada e pesquisada, foi a eficácia do exercício físico, porém existe uma baixa adesão por conta dessas mulheres, e a gente vai falar sobre isso na questão psicossocial e na questão mental, e a gente também tem os exercícios de terapias manuais, como massagem, aromaterapia, cannabis. A gente também tem, então, as estratégias psicológicas e comportamentais, e existem 2 tipos: mulheres que têm um ciclo vicioso, que é o coping mal adaptativo, que é ver a doença como forma exagerada, e temos o coping adaptativo, que é entender a doença, aceitar a doença e tentar equilibrar isso com algumas terapias, com a terapia cognitiva comportamental, hipnose. A gente tem o contexto do cuidado, que é sobre as barreiras referentes aos sistemas de saúde,
né, a questão cansativa de achar um diagnóstico, a barreira socioeconômica que impede o tratamento, porque o tratamento da fibromialgia é muito caro, apesar de não existir um 100%, então procura alívio de todas as formas, a falta de apoio familiar, a falta de apoio no trabalho, e a gente tem também como principal ponto positivo o apoio social, o destaque central para os grupos de pares, que são grupos de mulheres geralmente, que conversam sobre a doença, que trazem empoderamento para si, e a partir disso a mulher começa a criar um próprio ecossistema de cuidado. Pensando nesse ecossistema de cuidado, fica muito evidente que é necessário que o sistema de saúde procure agregar esse ecossistema de cuidado de forma multidisciplinar. Então, caminhando, né, para essa conclusão, essa revisão ela evidencia que o manejo da fibromialgia não depende de uma bala de prata, de uma receita, ela precisa de uma construção de um ecossistema de cuidado integral. Então, a gente precisa que exista uma capacitação da atenção básica com acolhimento, um acesso multidisciplinar, garantir que não possa ser só medicamento, um fortalecimento das redes, né, reconhecer os grupos de pacientes como parceiros estratégicos do Sistema Único de Saúde, e concluo ressaltando que essa lei ela é uma questão de equidade de direitos humanos, então a gente precisa estar o tempo todo falando dela e tentar trazer, de fato, coisas que evidenciam a necessidade de falar sobre a fibromialgia. Essas foram minhas referências e eu agradeço. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou a Flávia Sampaio. Eu sou fonoaudióloga de formação, mestre e doutoranda em saúde da família. Eu trabalho no SUS há 11 anos e sou docente há 8 anos, né? Eu vim de universidades públicas e hoje eu estou vivendo uma experiência de ser docente em uma universidade privada. E aí eu tive a oportunidade, né, de criar um curso de extensão nessa universidade, o que veio muito de encontro com as minhas angústias, que era de trabalhar com os alunos dessa universidade a questão do SUS, né? Da saúde pública, da atuação na saúde pública por parte dessas profissões, né? Que eu dou aula para fonoaudiologia e eu tinha muito essa vontade de fazer esse trabalho junto com os alunos. E aí eu abri um curso de extensão e aqui eu estou trazendo a experiência dele junto com as minhas alunas, a Flavinha, que está aqui, a Thaís não pôde entrar. O curso de extensão é chamado de curso EMUT na Estratégia de Saúde da Família, tecendo práticas para fonoaudiologia e fisioterapia. A ideia foi trabalhar ao longo desse curso o desenvolvimento de habilidades teóricas e práticas voltadas à atuação multiprofissional, propor reflexões sobre a integração entre a universidade e a sociedade e permitir saberes e transformações mútuas, junto com esses alunos que pouco têm acesso à discussão relacionada à atuação dessas profissões na saúde pública, né? Então, a minha ideia era trazer esse incômodo para essas profissões que são formadas historicamente para atuarem sozinhas, né, de maneiras individuais, e atuando aí com foco na patologia, né, na doença. E aí o meu estudo é um estudo qualitativo do tipo relato de experiência. O critério para inserção no curso era ser graduando do Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação, que é o IBMR, que é gerido por um grupo chamado Grupo Ânima, que gere várias universidades ao longo do país, né, em vários estados. Mas, quando o curso foi aberto, as inscrições, né, vieram vários alunos de vários cursos, não só da Fono e da Físio, de vários estados, né, todos os estados geridos, aí as universidades geridas por esse grupo. Então, a gente teve um número de 260 inscritos, mas efetivamente, participando do curso mesmo, a gente teve 150 alunos, fonoaudiologia, fisioterapia, enfermagem, psicologia, educação física, farmácia, serviço social, terapia ocupacional, alunos do Rio, de Minas, de São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Piauí, Paraíba, Goiás, Ceará, Salvador e Santa Catarina foram os estados com as universidades participantes desse curso, né? Então, assim, já foi um espaço onde ocorriam muitas trocas ao longo das aulas, porque esses alunos traziam as realidades, não só dos seus cursos de graduação, mas também dos seus territórios, né? Dos seus estados com relação à saúde pública.
E aí a gente teve um período de atividade realizado ao longo de 7 semanas, né, com uma aula por semana, toda quinta-feira, com a carga horária de 2 horas online. Nas aulas, eu montei um cronograma para trabalhar, trouxe alguns profissionais convidados, né, para discutir um pouquinho também com a gente, mas a gente fez, ao longo das aulas, discussões sobre os marcos teóricos do SUS, sobre as políticas, né, atenção básica, a saúde. A maioria dos alunos não sabiam, né, o que é atenção básica, o que é estratégia de saúde da família, o que é postinho, o que é UPA. Enfim, era uma confusão generalizada e foram várias vezes retornando nesse assunto. O que é estratégia de saúde da família, o que é a porta de entrada do SUS, as políticas, né, a Política Nacional de Promoção da Saúde como eixo transversal dessa discussão, as linhas de cuidado como uma perspectiva de atuação de todas essas profissões enquanto integrantes das equipes multiprofissionais. Começamos a conversa sobre o Núcleo Ampliado de Saúde da Família, UNASF, né? Eles também não sabiam dessa existência, até a criação das equipes EMULTI. Então, todas as aulas a gente trazia, resgatava, né, esse grupo de atuação, que será o grupo onde a maioria, né, que for trabalhar no SUS estará atuando dentro da atenção básica. A interdisciplinaridade e a multiprofissionalidade foram também eixos transversais discutidos ao longo do curso, além das práticas de educação em saúde. Eu trouxe também a discussão dos indicadores de saúde enquanto uma preocupação para essa atuação, né, desses futuros profissionais, tema também que não era conhecido por maioria dos alunos, né? As atividades coletivas e os grupos operativos como espaços aí potenciais de desenvolvimento de atividade desses futuros profissionais, e o cuidado matricial também como um eixo transversal. A atividade avaliativa, a gente tem dentro do sistema da universidade um sistema que todos os alunos acessam e inserem as atividades. Então, ela foi inserida, né, dentro do sistema, a partir do que eu organizei, que eles deveriam fazer enquanto avaliação. Então, eles seguem um passo a passo, uma trilha chamada trilha Dream Shaper. Eles vão seguindo essa trilha, né, cada pedacinho dela, inserindo cada pedacinho da atividade. Então, eles foram na unidade básica, e eles botam uma foto da unidade básica que eles foram fazer uma entrevista com o gestor, né, dessa unidade. Então, eles vão, inserem essa foto com o gestor, eles precisam assinar papel, né, presencialidade, e precisam fazer também um check-in, né, um mapeamento. Então, é uma trilha baseada no mapeamento desse local, né, que eles foram fazer atividade, e aí eles foram levando um roteiro para fazer uma conversa, né, com esse gestor sobre as equipes multiprofissionais, se essa unidade tinha equipe, o quanto que essa equipe contribuía para o processo, né, de trabalho daquela unidade, para as ações realizadas com a população. Eles fizeram várias perguntas. Então, nos relatos, são diversos relatos, né, tanto regionais, né, relacionados às organizações regionais da saúde da família, né, quanto, enfim, o da própria unidade. Então, alguns tiveram sucesso, outros não conseguiram fazer entrevista, e todos esses aspectos a gente trouxe para discussão nas últimas aulas, para eles entenderem um pouco de como que funciona essa lógica organizacional do SUS, na prática, o que é o SUS teórico, o que é o SUS que acontece no dia a dia, né? E aí, o resultado principalmente foi a mudança de paradigmas na formação prática desses alunos, né? O que eu mais consegui entender, né, nesse processo foi isso, né? Esse paradigma dessas profissões que são formadas ao longo da graduação toda para atuar sozinha no consultório, numa clínica, no hospital, né, de maneira individual, muito focada na patologia, na doença, no acometimento que aquele paciente ou aquele usuário traz, com zero perspectiva de atuação coletiva, né, e ampliada. Então, assim, eles puderam vivenciar essa experiência de um curso de extensão sob essa perspectiva multiprofissional, que a maioria não sabia, né? Essa abordagem explorou a atuação das áreas profissionais deles, né, no próprio curso. Então, eles conversavam no chat, você é da Físio, você é da Nutri, né, lá no chat. Nossa, é de outro estado.
A atividade prática, né, de realização da entrevista com os gestores da unidade básica sobre a importância das equipes multiprofissionais. E aí foi possível perceber essa mudança de paradigmas aí dessa prática individual e parâmetros biologicistas, né, na atuação, para uma perspectiva de atuação ampliada a partir dessa visão multiprofissional. E assim, alunos dizendo, não, eu vou sair daqui, eu vou para o SUS, eu vou trabalhar no NARS, vou trabalhar na equipe multi. E aí, assim, essa importância da visão integral do cuidado, né, de toda esse grupo, né, que participou do curso, né, esse incentivo à prática coletiva, o tanto que o curso mostrou esse poder de transformação, né, dessa ampliação de visão ainda enquanto aluno, enquanto graduando, de outras possibilidades de atuação, e esse foi um dos meus objetivos principais quando eu trago essa perspectiva. Então, pessoalmente, estou muito satisfeita, né? Eu trouxe aqui 2 relatos, um de uma aluna do curso de fono do IBMR do Rio, onde ela fala que participar desse curso foi transformador para a minha formação, saí da teoria das salas de aula e pude enxergar na prática como a estratégia de saúde da família funciona, seus desafios, suas potências e a importância do trabalho multiprofissional. E de uma aluna do curso de fisioterapia de Natal, de uma universidade do Natal. Durante a vivência na equipe multiprofissional, foi possível acompanhar de perto o trabalho integrado entre diferentes profissionais da saúde do território. Pude observar como o cuidado se torna mais eficaz quando planejado coletivamente. E aí eu fiz uma ferramenta virtual, um Padlet, né, para que eles pudessem dizer os relatos, e estou fazendo a sistematização para fazer uma publicação de um artigo dessa experiência aí vivenciada. Aqui as minhas referências, né, a maioria baseadas nas políticas do Ministério da Saúde, e é isso. Muito obrigado, Flávia. Eu me chamo Elton, né? Anteriormente apresentei a experiência enquanto estudante do curso de medicina, e agora essa é uma experiência da minha atuação enquanto psicólogo, e que foi nomeada a experiência de efetivação da Política Nacional de Saúde Mental em comunidades quilombolas. E aí, inicialmente, como introdução, eu gostaria de refletir um pouquinho sobre essa histórica exclusão da população quilombola de uma forma geral. Primeiro, uma exclusão geralmente fomentada por um contexto geográfico, né? Então, são comunidades que, em sua maior parte, estão localizadas em ambientes rurais, ambientes com uma certa dificuldade de acesso, mas que tem outros marcadores que fazem com que essa população siga excluída, né? Entre esses marcadores, a gente tem o próprio racismo estrutural, né? A gente sabe que, apesar do histórico aí, né, temporal, das políticas equitativas e tudo mais, a gente ainda vive num país que reproduz as lógicas racistas de forma estrutural, de forma institucionalizada, e aí é importante a gente pensar nessas questões. E fazendo o recorte a partir da Política Nacional de Saúde Mental, né? A Política Nacional de Saúde Mental, ela é um avanço significativo, um rompimento de paradigmas, né, de uma lógica manicomial para uma lógica mais centrada ali no território, a atuação não mais pelo isolamento ou por práticas, inclusive, de tortura, mas de territorialização, de acompanhamento dessas pessoas dentro das suas vivências. Ainda assim, a gente sabe que, na prática, existem algumas lacunas. E uma dessas lacunas é fazer essa interseção entre essa política e a ação ali nas comunidades quilombolas, com a população quilombola. Todas as imagens que vão ser disponibilizadas ou são do meu arquivo pessoal, ou se tiver aí o rosto de alguém, foram disponibilizados a partir do site da Prefeitura Municipal de Garanhuns, cidade no interior de Pernambuco, no qual essa implementação foi feita. Pode passar. E aí, o objetivo é descrever a experiência da efetivação da Política Nacional de Saúde Mental em comunidades quilombolas, na rede de atenção psicossocial no interior de Pernambuco. Esse objetivo surgiu a partir do momento em que eu estava assumindo a coordenação de um dos centros de atenção psicossocial do município. E eu tinha vindo de uma residência, né, uma residência em saúde da família com ênfase na população rural, e especificamente nessas comunidades quilombolas. Pode passar. E aí o método partiu a partir do momento que, ao assumir, né, a coordenação do CAPS, eu passei a observar que aquela população que eu conhecia atuando no território
ela não chegava ao centro de atenção psicossocial, embora eu já tivesse ali, né, uma experiência, uma vivência com aquelas comunidades e soubesse dos índices mesmo ali de adoecimento mental de boa parte dessa população. E aí, a partir disso, a gente começou a identificar, né, nos prontuários, foi uma tarefa bastante árdua, porque os prontuários dessa unidade de saúde especificamente não eram prontuários eletrônicos, então a gente precisou catalogar mesmo ali nos prontuários físicos, inclusive boa parte dos usuários das comunidades quilombolas já estavam arquivados, né, justamente por não frequentarem o serviço. E aí a gente localizou em média 150 pacientes que tinham pelo menos um atendimento no CAPS e que eram de uma dessas comunidades quilombolas. Pode passar. E aí, o próximo passo foi realizar reunião com as lideranças e figuras-chave desses territórios, né? Então, a gente, enquanto coordenações de saúde mental do município, né, não fui o único serviço, né? Então, os serviços de saúde mental da RAPS se reuniram com essas lideranças e com figuras-chave desse território e tentaram entender quais eram as principais demandas dessa população. Pode passar. E aí, posteriormente, a gente conseguiu se reunir com a população em si e aplicar o diagnóstico rural participativo. O diagnóstico participativo, ele é uma ferramenta justamente de conseguir coletivamente construir esses diagnósticos de comunidades, de grupos, e ele tem uma adaptação, que é a adaptação para comunidades rurais, né? Que é esse diagnóstico rural participativo, que tem algumas ferramentas, são várias, e a gente utilizou principalmente duas. Pode passar. Essas duas ferramentas foram a árvore do problema e o diagrama de Venn. A árvore do problema, a gente colocou, né, ali no centro a questão do sofrimento mental, adoecimento mental, a questão das dependências também, foi construído junto com eles essa árvore do problema, tentando identificar quais eram as causas, quais eram as consequências, quais eram as possíveis estratégias que eles viam. E o diagrama de Venn a gente construiu justamente para entender quais eram as proximidades e os distanciamentos dessas pessoas, dessas comunidades, com as instituições da rede, né? Com o próprio CAPS, mas também com o CRAS, com a Unidade Básica de Saúde. E aí a gente pôde ter um panorama do que era mais próximo e do que dificultava ali o acesso dessa população. Pode passar. E aí a gente teve como dificuldades que o principal fator era a dificuldade de acesso. A gente tem uma das comunidades quilombolas que fica a 21 quilômetros da cidade e fica a 13 quilômetros da Unidade Básica de Saúde. Então, essa era uma das principais queixas. Os horários das consultas também, né, justamente porque não tinham muitos transportes, então essas pessoas elas acabavam deixando de se consultar porque não teriam como retornar para casa. E a ausência de transporte, principalmente transporte público. Não há aqui nessas regiões, né, nem mesmo ônibus que transitem, então essas pessoas precisavam pagar um valor significativo para poder se deslocar aos centros na cidade. Pode passar. E aí, a partir disso, a gente fez alterações no fluxo de atendimento, né? Então, a população passou a ser prioritária, os atendimentos delas passaram a ser prioritários nos horários em que seria mais viável para esse deslocamento. A gente tentou fazer uma disponibilização de transporte, uma parceria, né, com a UBS, as UBSs que faziam cobertura e o próprio carro do CAPS, tentando casar o dia ali de atendimento para que mais pessoas pudessem vir nessa ida. Ações na comunidade, então o CAPS passou a fazer os grupos dentro das próprias comunidades quilombolas e o resultado principal foi o aumento da participação desses usuários no CAPS. Pode passar. E aí a gente teve, né, como dificuldades a distância de território e transporte, mesmo tentando fazer essa alteração de fluxo para deslocar um membro da equipe até o território. Havia vários, né, empecilhos, então foi e continua sendo uma dificuldade. E os aprendizados foram muito em relação a esse amadurecimento das demandas da população quilombola ali, tanto pela gestão, então a gestão precisa repensar as formas como acessar esses territórios, e também os profissionais da assistência que passaram a ter mais acesso a essas demandas da população. Pode passar. E aí, por fim, a gente tem, né, como conclusão a melhor efetivação, tanto da política de saúde mental, quanto da política ali de saúde da população negra, né? Bem como intersecção também com a política de saúde da população do campo, da floresta e das águas. E aí a necessidade de encontrar essas estratégias, né, de demandas geográficas e sociais. E aí eu fecho, inclusive, com essa imagem, a imagem de dentro da casa de uma das referências ali, de frente para uma das principais igrejas de
de Pernambuco, ali das mais antigas igrejas de Pernambuco, construídas justamente nessa comunidade quilombola. E trago essa reflexão final, pode passar, Sandra, que é uma palavra de ordem ali utilizada pelos povos quilombolas que a gente acompanhou, né? Por menos que conte a história, não te esqueça, meu povo, se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. E aí, pode passar. São as nossas referências. Então, muito obrigado. Parabéns ao grupo pelo trabalho, iniciativa. Pronto, perfeito. Boa noite, pessoal. Me chamo Carlos Alexandre. Eu sou acadêmico de enfermagem no Centro Universitário Inta, aqui de Sobral, no Ceará. E eu vou apresentar o meu segundo trabalho, que tem como tema os impactos da Política Nacional de Saúde Integral LGBT na saúde brasileira, dentro do eixo 2 de Políticas Públicas de Saúde. Aqui na introdução, certo? Perfeito. A Política Nacional de Saúde Integral LGBT, ela é uma política que foi lançada em 2011 e ela representa um marco importante para a promoção da saúde na equidade, e ela nasce na necessidade de enfrentar as desigualdades históricas que atingem lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Dificuldades essas que expressam a dificuldade de acesso, discriminação, violência e fragilidades nas práticas de cuidado. E compreender esses impactos e os impactos dessa política é fundamental para avaliar os seus avanços e seus limites, principalmente, e o quanto ela tem contribuído para o SUS se tornar mais inclusivo e menos desigual. O objetivo do nosso estudo é investigar os impactos da PNSI LGBT no contexto da saúde pública no Brasil e considerando tanto os avanços quanto as dificuldades nos anos de 2015 a 2025. Deixa eu ver se eu consigo. Está passando? Pronto. Agora no método, né? A gente utilizou o método de estudo na revisão narrativa, nas buscas da base científica de documento oficial de 2015 a 2025, utilizando os critérios de inclusão nos estudos sobre a implementação, avanços e desafios da política. Pronto. Agora, já para os resultados, eu separei aqui tanto na parte de avanços quanto os desafios, falando agora um pouco sobre os avanços, né? Os resultados mostram que a PNSI LGBT trouxe contribuições importantes para o SUS, né? Entre os principais avanços se destacam a inclusão do tema da diversidade sexual e de gênero no debate institucional do SUS, ampliando o reconhecimento da população LGBT como sujeito de direitos, a criação de diretrizes e orientações para o cuidado integral, promovendo aí maior visibilidade às especificidades dessa população, e também o forte papel de movimentos sociais, né, que seguem sendo fundamentais para a implementação dessa política. E esses avanços representam passos importantes para a redução das desigualdades no fortalecimento da equidade em saúde. Agora, já para os desafios, a gente tem aí como desafios os subfinanciamentos, né, que dificultam a estruturação dessa política e os serviços e a continuidade dessas iniciativas, a baixa capacitação dos profissionais de saúde, que reforçam os estigmas e também diretamente na qualidade do atendimento, também a fragilidade dos mecanismos de monitoramento, que prejudicam o acompanhamento dessa política e também a implementação dela, e a persistência da discriminação institucional e principalmente contra pessoas trans, que continuam sendo aí enfrentando barreiras diversas quando buscam esse tipo de atendimento ao cuidado, e por fim a implementação desigual entre Estado e município, que cria um cenário em que muitos territórios aplicam essa política de forma efetiva. Já para a conclusão, não sei se passou aí para vocês, o meu travou aqui. Aqui está aparecendo. Está na conclusão? Pronto. Na conclusão, a gente conclui que a PNSL-LGBT é uma política essencial que representa um avanço significativo para a saúde pública brasileira. No entanto, né, a sua efetivação depende muito do fortalecimento institucional, financiamento adequado e principalmente na educação permanente desses profissionais. Saúde sobre a diversidade, equidade e combate à LGBTfobia. Né? E para combater e consolidar esse papel da saúde integral à população LGBT no SUS, é necessário que a gente firme o nosso compromisso e também um compromisso político contínuo na articulação entre níveis de gestão e atuação firme na discriminação.
E essas são minhas referências. E eu queria finalizar o trabalho agradecendo todo mundo e que esse trabalho possa contribuir de alguma forma para que a gente firme nosso compromisso como acadêmicos da saúde, que aqui eu vi que tem várias áreas multiprofissional, e que a gente faça valer o nosso juramento. Muito bom, Carlos. Parabéns. Eu sou Alexandra Victoria Mansures da Silva, eu sou estudante de enfermagem da Universidade Federal Fluminense, só que eu sou do interior, eu sou do campus de Rio das Ostras, e eu vou estar apresentando o meu resumo intitulado Experiência Educativa com Enfermeiros e Estudantes sobre Cuidados Primários Ambientais para a Prevenção de Doenças Respiratórias, de minha autoria, da Fabiana, da professora Lídia, da Aline, do Júlio, orientado pela professora Marcela de Abreu Muniz. Bom, para começar na introdução, né, a gente sabe que a educação permanente, em saúde, ela é uma estratégia fundamental para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, porque ela permite uma articulação entre o ensino e o serviço, promovendo a atualização de conhecimentos desses profissionais que já estão atuando, desses profissionais que já estão na ponta. E a nossa intervenção, né, a nossa oficina, que eu vou estar falando aqui para vocês, ela favoreceu esse espaço de aprendizagem, tanto desses profissionais, de atualização de conhecimentos, tanto desses profissionais, mas também de estudantes em formação e estudantes que são no nível também de pós-graduação, favorecendo essa construção coletiva de saberes e a qualificação das ações em saúde. Eu estou falando do eixo 3, Educação e Tecnologia, e como descritores eu optei por colocar Enfermagem, Educação Continuada e Saúde Pública. Como objetivo, eu tenho como objetivo relatar a experiência educativa com enfermeiros e estudantes de enfermagem sobre os cuidados primários ambientais para a prevenção de doenças respiratórias. Trata-se de um relato de experiência de uma atividade realizada no auditório da Universidade Federal Fluminense, do campus de Rio das Ostras, em julho desse ano. Como eu havia dito, né, a gente realizou uma oficina, e nessa oficina a gente utilizou metodologias ativas de ensino, como mapas mentais, análise de casos clínicos e dinâmicas participativas. E foi muito interessante porque a gente viu essa interação, de fato, dos alunos de graduação e pós-graduação com esses profissionais que já estão atuando. A oficina contou com a participação de 20 alunos do 5º período, 6 alunos do grupo PET, Conexões Enfermagem, que é o próximo trabalho que eu vou apresentar, eu vou falar um pouquinho sobre o PET, e 24 enfermeiros, que são coordenadores de programas municipais de vigilância epidemiológica, enfermeiros de estratégia de saúde da família, que eram tanto de Rio das Ostras quanto de Casimiro de Abreu. Bom, como resultado, a gente tem que essa ação promoveu uma reflexão sobre as práticas profissionais, a integração entre essa teoria e a prática e o fortalecimento desse trabalho coletivo. Nessa foto aqui eu coloquei, né, a equipe que participou desse dia e foi uma experiência muito rica. A aplicação que precedeu a primeira palestra, ela antes, né, dessa primeira palestra, a gente teve uma aplicação de um pré-teste que permitiu avaliar os conhecimentos prévios sobre saúde ambiental e planetária e riscos químicos. E aí também foi abordada uma questão sobre a situação epidemiológica das doenças respiratórias no município de Rio das Ostras. Esse material ele veio da Secretaria de Saúde aqui do município. E aí a gente entendeu, né, como é que estava essa questão de agravos e de doenças. Cabe ressaltar aqui que o principal agravo do município de Rio das Ostras é a violência, né? É a violência interpessoal e autoprovocada. Não sei se vocês conhecem o município de Rio das Ostras, mas aqui a gente tem muitos casos de acidentes de trânsito. Então, por isso que os números são alarmantes em relação a isso. Mas a gente também tem casos significativos de Covid, tuberculose, síndrome respiratória aguda grave, e esses assuntos foram falados também nessa primeira palestra. Essa palestra abordou a tuberculose, Covid, doenças crônicas, e a gente trouxe um diferencial para esses profissionais que foi em relação à inalação de microplásticos e substâncias tóxicas no ar. Então, o que eles sabiam a respeito disso? Não só aquelas poluições que são mais comuns, mas aquelas que estão envolvidas com relação ao microplástico. Bom, a gente também trouxe, né, uma análise de instrumentos de avaliação de enfermagem com foco nesses fatores de riscos ambientais
e discussões de casos clínicos que permitiram a identificação das vulnerabilidades e planejamento de intervenções. Foi interessante porque a gente conseguiu trazer aquilo que está no imaginário, aquilo que está na teoria e com a realidade dos territórios que esses profissionais já atuam. Também teve a palestra da professora doutora Marcela de Abreu Moniz, falando um pouco sobre essa questão da exposição ao microplástico e ao plástico que está na atmosfera. Nós também trouxemos essa construção de mapas mentais sobre esses determinantes socioambientais de doenças respiratórias, onde a gente abriu cartolinas, separou os profissionais em grupos e eles tiveram que colocar as primeiras palavras que vinham à mente quando eles se depararam com palavras como mudanças climáticas, infecções respiratórias, contaminação do ar em ambientes internos. Então, eles falaram sobre produtos químicos, fumaça, ventilação, comorbidades, isolamento, tosse, transmissão, foram as palavras que vieram à mente deles nesse momento. E depois a gente trouxe um fechamento dessas ideias. E como conclusão, esse trabalho colaborativo entre docentes, discentes e profissionais de serviço de saúde reforça a importância da estratégia educativa que valorizam o saber local e promovam a construção coletiva de soluções para os desafios da saúde pública e da prevenção de doenças respiratórias. Essas são as minhas referências. E eu coloquei aqui também o nosso Instagram. Assim como a Bia, que apresentou anteriormente, a gente tem um Instagram muito movimentado e a gente acaba divulgando muitas coisas por lá. Eu vou estender o convite da Bia para vocês, que foi do nosso ciclo de palestras que a gente vai fechar esse ano. E eu agradeço. Depois manda para a gente divulgar no nosso Instagram também. Parabéns aí pela iniciativa de vocês. Obrigada. Um abraço, professora Marcela. Eu acho que a gente quase se formou junto. Obrigada. É porque 2004, eu não lembro agora, mas eu não sei, não lembro se eu já eu acho que sim, eu acho que ou sim. Não, ou se a gente se formou junto ou não, eu não lembro agora. Eu acho que sim. É muita gente, passa muito rápido. Deixa eu perguntar, eu apresento o próximo agora ou espero? Então, vamos chamar novamente a Tainá, para ver se ela está na sala. Aí, se ela não tiver, aí a gente vai para o próximo, que é o Juan, e depois a gente volta para você. Tá bom, vou parar o compartilhamento. Se o Juan está aí na sala. Acho que o Juan está ou não está. Se ele não tiver, o Juan também não está na sala. Já vi que não está. Então, vamos para o próximo. Aí, depois, seria o meu, mas eu abro mão para poder ver o próximo. Aí, vem você de novo. Pode você apresentar, eu não me importo, eu apresento depois. Tá bom, obrigada. Tá? Deixa eu me preparar aqui para fazer um print. Vocês me ouvem bem? Conseguem ver a apresentação? Sim, já estão. Eu não vou me apresentar novamente, eu vou falar agora sobre o Programa de Educação Tutorial alinhado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, experiência do Grupo Conexões Enfermagem. Para quem não sabe, o PET é um programa que vem do Ministério da Educação e ele foi instituído pela Lei 11.180 de 2005, regulamentado pela Portaria do MEC 976 de 2010, e ele vai promover a integração entre o ensino, pesquisa e extensão em um ambiente só. Como eu havia falado, a tutora e a minha orientadora é a doutora Marcela de Abreu Moniz, então ela tem responsabilidade por 12 petianos, que todos são bolsistas e desenvolvem todas as ações que vão viabilizar tanto o ensino quanto a pesquisa e a extensão. E eu gostaria, nessa apresentação, de falar para vocês quais são as ações que a gente tem desenvolvido que estão alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A gente sabe que nós temos 17 objetivos, 17 ODS e 169 metas definidas pela Agenda de 2030, que visam tanto a promoção da saúde, quanto a educação de qualidade, justiça social e sustentabilidade ambiental. O Grupo PET Conexões Enfermagem Puro, ele está alinhado a esses objetivos, principalmente, deixa eu ocultar aqui, principalmente o objetivo 3 e o objetivo 4, que é saúde, bem-estar e educação de qualidade, respectivamente. Como descritores, eu coloquei aqui educação e saúde, relação, comunidade e instituição
e desenvolvimento sustentável. Agora eu estou apresentando um trabalho do eixo 4, meio ambiente e saúde. Bom, como objetivo, a gente vai descrever as atividades realizadas pelo grupo nesse período de 2024 e 2025, que são relacionadas às ODS. E aqui eu coloquei uma fotinha do nosso grupo, né, com a professora Marcela, a gente estava no Mostra Pet desse ano, que foi em Niterói. O estudo consiste em um relato de experiência abordando as ações já desenvolvidas e ações que estão em andamento pelo grupo. Elas são realizadas tanto no espaço acadêmico da Universidade Federal, quanto em espaços comunitários. A gente também tem adentrado dentro da atenção primária e em outros ambientes também. E os participantes são tanto discentes, docentes, e a comunidade interna e externa da universidade. Aqui eu coloquei uma fotinha para vocês, mas a gente está em obra, está bem diferente, está um caos. E como resultados a gente tem, eu coloquei aqui alguns, né? A gente desenvolve muita coisa ao longo do ano, é muito cansativo, até porque nós temos 20 horas semanais para cumprir, então eu coloquei algumas das principais ações que estão alinhadas às ODS. E aqui a gente teve uma roda de conversa sobre doação de sangue e medula óssea. Cabe ressaltar que o PET, desde o ano passado, tem feito um trote solidário, onde a gente tem colocado tanto os alunos antigos quanto os novatos para irem ao Hemolabos, aqui em Cabo Frio, para fazer doação de sangue. Então, nesse mesmo dia, um grupo foi para a doação e um outro grupo ficou captando pessoas para essa roda de conversa na universidade, onde a gente falou sobre a doação de sangue de medula óssea. A gente tem desenvolvido uma pesquisa participativa sobre sífilis na atenção primária, que foi fruto de um TCC que foi publicado, ainda não, vai ser publicado agora, onde a gente fez um grupo focal com usuários da ESF e da SAI, que é o Serviço de Atenção Especializada, e nesse dia específico aqui da foto, a gente foi numa escola, a gente fez uma ação com as crianças sobre educação sexual, e aí depois os profissionais que trabalhavam na escola, que eram todos maiores de idade, participaram da nossa pesquisa também sobre sífilis. A gente está construindo e validando uma cartilha sobre os riscos do uso do plástico e microplástico na saúde infantil. É o fruto do meu TCC, eu apresentei o TCC1 no finalzinho do mês passado, e a gente está nessa parte inicial de construção e validação dessa cartilha. A gente também está desenvolvendo a implementação de um protocolo de acupuntura para o nosso consultório de enfermagem. Não sei se todos conhecem, mas a Universidade Federal Fluminense de Rio das Ostras, ela tem um consultório de enfermagem, onde a gente atende tanto a comunidade interna quanto a comunidade externa. Então, nesse ambiente, a gente tem desenvolvido esse novo projeto, que é a implementação do protocolo de acupuntura. A gente também está buscando cursos, se aperfeiçoando, pensando também em auriculoterapia, enfim, participamos de 2 consultas experimentais, como se fosse um projeto piloto, e para o ano que vem é um projeto que já tem lista de espera, de pessoas querendo participar. Nós desenvolvemos o ciclo de palestras em saúde ambiental. Aqui eu coloquei apenas uma, mas na apresentação da Bia ela veio citando todas as que tiveram ao longo desse ano. Essa aqui foi espetacular, porque a gente falou sobre a saúde das populações ribeirinhas no Acre, com a participação dessa enfermeira incrível. Também fizemos uma campanha de imunização com tecnologias educacionais nessa escola, aqui do município de Rio das Ostras, onde todos tivemos a oportunidade de vacinar os adolescentes, levar a vacina para os adolescentes, mas também levar jogos, brincadeiras, ter uma interação com eles e promover essa educação em saúde. E, como conclusão, as atividades evidenciam esse potencial transformador da integração entre ensino, pesquisa e extensão, promovendo uma formação de qualidade, engajamento social e conduções para o alcance das metas, contribuindo para a construção de uma sociedade equitativa, saudável e sustentável. Como eu havia falado para vocês, aqui a gente apresentou apenas algumas das ações que a gente desenvolveu ao longo desse ano todo, que mostram o quanto o PET está engajado na questão do alcance mesmo das ODS e das metas. Essas são as minhas referências. Muito obrigada. Então, boa tarde a todos, né? Meu nome é Vitor, sou acadêmico de enfermagem da Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, e também colaboro, né, com o projeto Penso, né? E o nosso projeto aí, meu trabalho foi intitulado A Formação em Enfermagem no SUS, um relato de experiência na monitoria
de saúde coletiva. O eixo 5, né, está interligado a esse seminário, né, de gestão na atenção básica. Como um método introdutório, né, para contextualizar esse trabalho, a gente tem que a monitoria é uma atividade essencial para aprofundar o conhecimento teórico e prático na saúde, porque o que é dito, né, na teoria, ele pode muitas vezes ser aplicado na prática, né? Desde aqueles conhecimentos, né, sobre o SUS, né, sobre a trajetória no contexto histórico, né, estudar as caixas de aposentadoria de pensão e tudo mais, ele pode ajudar a gente a, quando for na prática profissional, melhorar o nosso conhecimento, né, o nosso entendimento a respeito desse sistema, né? Além de tudo, das partes práticas, né, como vacinação e outros tipos de atividades que a gente realiza durante essa disciplina. Então, ela possui uma relevância, né, muito importante para a formação do enfermeiro, porque, principalmente, a gente tem o maior público ali na atenção básica, né, a gente tem os conceitos do SUS, os princípios doutrinários e organizativos, principalmente no que tange aos organizativos, quando a gente tem participação social, a gente tem territorialidade, dentre outros princípios, né? Então, aí a saúde coletiva ela está intrinsecamente ligada a esse sistema aí da atenção básica, principalmente do SUS, né? Então, nessa monitoria, basicamente, a gente procurou trabalhar, né, os princípios da universalidade, né, ou seja, tratar todos ali sem distinção alguma, né, explicar os conceitos para os acadêmicos, para que eles possam melhorar sua visão a respeito disso, ter uma perspectiva melhor, né, assim, do cuidado holístico que a gente tem como papel, principalmente do enfermeiro, né, e também da equipe multidisciplinar, a integralidade, né, desde aquela admissão até aquela saída daquele paciente ali na atenção básica, então aí a fundamentalidade desse trabalho também, e a equidade, né, assim, procurar tratar ele, né, de acordo com as suas condições e criar melhorias necessárias para adaptar ele deixar mais equilibrado, né, com alguma pessoa que tem um problema de saúde ali mais acentuado em relação a uma pessoa normal ali com estado de saúde, né, igual preconiza a OMS, né, não há mera ausência de doenças, mas um completo bem-estar físico, mental, social e psicológico. Então, deu-se na ênfase do entendimento da territorialidade, da vacinação, da organização da atenção primária, por conta do enfermeiro poder dimensionar isso, né, principalmente no trabalho do agente comunitário de saúde, o ACS, né, a gente tem aquele dimensionamento e as prerrogativas do SUS, né, que o enfermeiro ele pode até um limite ali de 4 agentes ali, e uma totalidade ali de público ali que o agente ele pode trazer para o enfermeiro para a gente trabalhar junto com uma equipe multiprofissional. E aí ocorreu, né, durante isso, o desenvolvimento de competências éticas, críticas e profissionais aí que a gente vai observar na posteridade do trabalho. Pode passar. Então, o objetivo geral foi relatar essa experiência em saúde coletiva, evidenciando as contribuições do SUS para o desenvolvimento da estabilidade essencial, formação da prática da enfermagem, né? Seja a saúde coletiva ali como disciplina base fundamental em relação às outras, né? Mas é uma disciplina coração também. Então, é fundamental compreender tudo isso, né? Porque tudo que a gente vê na teoria e a gente tem uma boa compreensão, a gente consegue ir mais a fundo aquilo, né, do que simplesmente a gente vê na sala de aula, né, a monitoria como atividade de ensino, né, ela pode fomentar um grau mais elevado aquele conhecimento e formar, consequentemente, enfermeiros mais capacitados para a prática do Sistema Único de Saúde no exercício profissional. O metodologia é um relato de experiência, né, com estudantes ali predominantemente do 4º período, né, o curso de enfermagem, né, e os encontros com um número variável de participantes, porque a gente não procurou mencionar o número de participantes porque era variável, né, tendo em vista que alguns acadêmicos trabalham, alguns acadêmicos têm outras atividades laborais e cotidianas, então a gente preferiu não mencionar diretamente a quantidade de participantes ali de número exato. Né? Então, as atividades, elas compreenderam desde a revisão de conteúdos, desde a resolução de questões e uso de materiais atualizados, seja do SUS, da OMS e do Ministério da Saúde, porque estes materiais, eles incentivam, né? Eles atraem, eles deixam informados os estudantes, né? Para que eles possam compreender o que está acontecendo no sistema de saúde, né? Às vezes a gente fica muito detido ali no que é visto apenas na sala de aula e acaba que esquecendo o que está em detrimento da sociedade, né? E isso tudo reverbera a nossa prática clínica, porque imagine a situação, né, de um acadêmico se formar e meio que desatualizar desses conceitos, né? Então, aí, principalmente no local que ele for atuar, né, que ele tiver uma pretendência para atuar na posteridade. Então, aí a grande relevância e importância de compreender
de modo profundo e profícuo esses conceitos, né? Então, a integração de teoria prática e os recursos tecnológicos, né, foram fundamentais também, porque foi utilizado apresentação de slides, né, formação de materiais, e tudo isso, os recursos tecnológicos, desenvolve não só o interesse, né, dos acadêmicos, do público que está participando, mas também do próprio monitor, né? Ocorreu com supervisão docente, garantindo vigor científico, né, ou seja, para revisar o conteúdo realmente, né, para garantir maior credibilidade, maior vigor no material apresentado. Ocorreram registros sistemáticos subsidiando o relatório final, pois cada tipo de encontro, né, foi solicitado fazer a revisão, a análise e as anotações necessárias do que esses acadêmicos eles estavam vendo, a forma que eles estavam evoluindo, além de registros fotográficos também, né? Isso tudo incitou a criação e a elaboração do relatório final, né? Já que essa prática de ensino ela é uma prática complementar da tríade universitária de ensino, de pesquisa e extensão. Então, aí a grande importância desse percurso todo para poder elaborar o relatório final. Os resultados desse tipo de trabalho foram a ampliação sobre o SUS e as suas práticas, né? Uma vez que a gente percorreu todo esse percurso de compreensão e interpretação dos conteúdos ministrados, as nossas práticas seriam mais assertivas. Houve o reconhecimento da complexidade do papel do enfermeiro na atenção básica, porque muitos acadêmicos relatavam que não compreendiam a importância e o leque de atuações que o enfermeiro ele tinha na atenção básica, né? Desde as consultas de enfermagem, desde a indicação para os outros profissionais na equipe multi ali, né? Principalmente que era NASP antigamente, e hoje é multi, né? Então, aí a grande relevância de dar compreensão do papel desse enfermeiro hoje, né? Que vem ganhando mais autonomia de acordo com o COREN, o sistema COREN-COFEM. Então, aí a grande relevância também disso, né? De compreender nosso papel como formativo, como profissional de enfermagem. Valorizar o território, né? Como estruturante do sistema de saúde, né? Que o território ali, ele apresenta diferentes desigualdades sociais, diferentes realidades de pessoas vindas de diversos locais. Então, aquelas pessoas, elas podem estar indo para determinado local ali de atendimento, na posto de saúde, né? Unidade de saúde da família. Então, a importância também de compreender a realidade social de cada um, né? E aplicar os princípios da universalidade do SUS, né? Principalmente, como foi mencionado, supracitado anteriormente. O fortalecimento do pensamento crítico, raciocínio clínico, porque uma vez esse enfermeiro, esse futuro profissional que está se formando, ele pode pensar em estratégias, né, que atendam aquela realidade que aquele paciente ele vem apresentar, que ele vem procurar, que ele vem se aproximar do sistema de saúde com a qual aquele enfermeiro exerce o exercício profissional, e o desenvolver o raciocínio clínico, né, porque isso tudo reverbera, porque hoje em dia a gente utiliza muito o processo de enfermagem, né, são 736 do 24, então aí a fundamentalidade disso também, porque para futuras atuações, até a atenção terciária, secundária, então a grande importância disso também, né? Então houve maior participação, reflexão dos estudantes sobre o uso desses serviços, né? Para despertar também a questão da curiosidade, até científica, né? Potencializar não só o que fica maçante na sala de aula, como já foi dito, e para o monitor, né? Aprimorar a comunicação, a liderança, a autonomia e a maturidade acadêmica, porque é uma experiência indescritível, assim, porque a pessoa pode experimentar a prática docente ali, né? Mesmo na função de acadêmico, de certo modo ali. E também, né, não são todas as universidades hoje que têm assim, o ensino de monitoria como que é universitário, em detrimento das grandes universidades. Então, a grande importância de ressaltar, de fomentar e de indicar essa atividade assim, ainda para as universidades, né? Então, como conclusão desse nosso estudo, a gente tem que a monitoria em saúde coletiva ela foi um espaço formativo relevante e transformador, que os estudantes eles puderam ressaltar, né, se eles estavam compreendendo, se estavam adquirindo os conteúdos ali ministrados, né, de forma sistemática, desde o mais complexo ali, do menos complexo para o mais complexo, né, desde o começo ali do Sistema Único de Saúde, a questão da Constituição Federal, são conceitos ali que vão reverberar ali e servir realmente de grande melhoria do conhecimento, né, desse enfermeiro, né, e contribuir para a formação e aprofundar o entendimento do SUS e consolidar competências profissionais, né. A gente pode também citar a questão da ética, né, a questão da justiça, da autonomia, da não maleficência e da beneficência, né, quando a gente pensa nos conceitos éticos, né, porque a gente está lidando com seres humanos, a gente está lidando com questões ali que a gente deve dirimir para poder aplicar os conceitos do SUS, né, principalmente a questão do bom
profissional, quando tem uma boa formação e leva isso para a prática clínica, prática profissional. E ela reforça também a importância de institucionalizar estas iniciativas, né, na formação de enfermagem, né, como já foi ressaltado, cumprir o tripé Universidade de Ensino, Pesquisa e Extensão. Né. O interessante que pôde se observar foi que a evolução destes acadêmicos, né, que a gente sabe que na universidade mesmo a gente tem alguns simulados, a gente tem algumas avaliações ali periódicas ali, né, exercícios de fixações, e esses acadêmicos eles ressaltaram, né, assim, a forma como eles estavam observando a perspectiva da disciplina, o que eles conseguiam aplicar de acordo com o conteúdo que era absorvido. Então, novamente, ressalta o grande impacto conclusitório desse trabalho. Né. Pode passar. Aí as palavras-chave utilizadas, né, no DexMesh, e as referências utilizadas aí, né, a Política Nacional de Atenção Básica aí do SUS aí de 2012, aí para a gente poder discorrer todos sobre esses conteúdos e se refletir e se inspirar. Muito obrigado por essa oportunidade. A gente que agradece, Vitor, experiência riquíssima aí de ser campo prático. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Juan, sou mestrando do Programa de Saúde Coletiva aqui da UF, sou orientando do professor Jorge, que teve essa grande iniciativa ao apagar das luzes do semestre, mas para a gente terminar de gastar um pouquinho da nossa energia e compartilhar um pouco mais de conhecimento. Essa iniciativa, ela teve origem na nossa disciplina de artigos do mestrado, e a gente começou a construir um artigo que falasse sobre quais recursos tecnológicos que nós temos disponíveis para notificação de agravos na saúde pública brasileira. Então, esse é o título do nosso trabalho, e a gente partiu dessa ideia para a gente poder entender um pouco o que a gente tem disponível. O nosso objetivo é identificar os recursos tecnológicos empregados na notificação das doenças de agravos de interesse em saúde pública. A gente quer entender o que a gente tem de recurso tecnológico disponível que facilite essa notificação, na verdade, entender se existe, né? Se tem e o que tem para a gente poder trazer no trabalho. Na introdução, eu coloquei aqui, né, que a notificação é o eixo central da vigilância em saúde, desde 1970, sem a notificação, sem a gente sentar ali e preencher aquele papel ainda manualmente, a gente não consegue ter dados, a gente não consegue gerar informação para que a gente tenha, de fato, uma ação direcionada, um plano de contingência, e entenda o cenário epidemiológico atual. No artigo, eu descrevi brevemente um pouco da linha do tempo da evolução do sistema. Inicialmente era o Sinan, né, como ele era falado, mas ele era offline, então ele não era um sistema online. Depois partiu para o Sinannet, que ele era mesclado entre online e offline, com remessas. Depois, de fato, o Sinan online, mas ainda não para todos os agravos. A gente não tem esse sistema disponível para todos os agravos. O eSUS Notifica, ele surge com força na pandemia, para a notificação das síndromes respiratórias aguda grave. Então, a gente notificava tudo ali que era suspeita de quadro respiratório. E depois, agora sim, está surgindo o eSUS Sinan. Né? Temos alguns estados que já estão fazendo teste piloto. No Rio de Janeiro, a gente ainda não está utilizando, que será um sistema, de fato, 100% online, com boa parte dos agravos que a gente precisa notificar. Tá? Entendendo aqui que esse sistema é o sistema que quem utiliza é o CIEVES, é a Secretaria Municipal de Saúde, é a SES, são as unidades municipais de atenção primária que o município utiliza um modelo descentralizado de vigilância. Então, lá tem uma enfermeira ou um enfermeiro de vigilância e saúde, então ele tem acesso para lançar alguns agravos. Tá? Não é um sistema que o colaborador da ponta utiliza. Tá? É um sistema que já são colaboradores em um segundo momento, após receber essa ficha, que vai utilizar na grande maioria das vezes. Tá? Abordei um pouco sobre as TICs. Não tem como a gente falar de tecnologia, informação e comunicação, deixar de falar, né, das TICs nesse assunto. A gente precisa muito, porque ele é o que abarca principalmente quando a gente fala de integração, de sistema, de prontuário e de outros serviços que estão dentro da atenção primária em saúde, né? Porque ele foi muito fortalecido na atenção primária em saúde. E coloquei que, mediante tudo isso, ainda persistem os desafios de estruturas, de estruturação, né, dos núcleos, de capacitação
e de integração sistêmica. Por quê? Na pandemia, a gente percebe que tinha uma dificuldade em fazer com que a notificação chegasse em tempo oportuno, em ter um computador para responder um e-mail. Então, o Ministério até tomou uma iniciativa há alguns anos, junto com as secretarias estaduais, e disponibilizaram um computador, notebook, impressora, para estar melhorando a infraestrutura dos núcleos de vigilância dessas unidades, são unidades sentinelas, para que a gente possa ter uma infraestrutura de serviço melhor. E a gente já passou a ter um cronograma anual de capacitação pela SES. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um calendário anual de capacitação e os municípios, cada um vai fazer de acordo ali com o seu cenário epidemiológico local. Né? O município tem muito caso de dengue, então faz treinamento mais voltado para dengue, e assim vai indo para a gente poder, de fato, atuar com uma vigilância em saúde com foco na sua região. Tá? Como justificativa, tem um artigo excelente que demonstra a queda do número de notificações durante a pandemia e a subnotificação dos casos de Covid durante a pandemia. A gente sabe que a gente não tinha como notificar tanto caso de Covid como, de fato, a gente estava atendendo. Então, tem estimativas que demonstram quantos por cento de subnotificações a gente deve ter tido. Claro que o Brasil é um país continental, então, dependendo da região, a gente tem uma infraestrutura melhor, a gente tem como eu posso explicar? Uma rede de vigilância mais capaz, mais treinada, então a gente consegue melhorar um pouco isso. Entendemos que os aplicativos móveis para a saúde ainda são fragmentados e pouco integrados ao Sinan. Temos aplicativos? Temos, mas eles não são integrados ainda com o prontuário do paciente, não são integrados ainda com o GOV, não estão dentro de uma rede para que a gente possa, de fato, utilizar todas essas informações, né? Que é o que a gente precisa de tecnologias que estejam todas integradas. A revisão foi integrativa, busquei artigos de 2016 e 2025, artigos em português e inglês. Os meus descritores foram notificações de doenças, sistema de informação em saúde, vigilância em saúde. Tá? Critério de inclusão. Utilizamos aqui, gente, apenas notificação de doenças compulsórias, conforme a última portaria do Ministério da Saúde. Eu esqueci desse detalhe de colocar ali no slide. Então, aquelas outras notificações que ocorrem no hospital, pelo EpiMed, pelo sistema de verificação de qualidade ONA ou Joint Commission, não entra, tá? Não entrou aqui, entrou apenas mesmo doença de notificação compulsória, aí ainda não as DANTs, tá? Só mesmo as doenças de notificação compulsória. Identifiquei 30 estudos e, ao final, 14 foram incluídos, tá? Resultado, essas três principais categorias: sistema de informação em saúde, tecnologia inovadoras e recursos complementares de apoio à notificação e integração das notificações no serviço de saúde. Tá? O primeiro, os sistemas de informação em saúde é a base da vigilância. Eles permanecem fragmentados, tanto para a notificação quanto para o rastreio, mas ele é a base do que a gente tem, do que a gente precisa trabalhar. Cada vez que foi surgindo um problema novo para a saúde pública, foi surgindo um sistema novo. Por isso que agora tem essa necessidade de unificação desses sistemas, né? Que a gente precisa ter, a pandemia demonstrou isso, de fato, um sistema que seja integrado. Encontramos também aplicativos que trabalham com escalas, que eles buscam mensurar as barreiras e as facilidades das notificações, que é bem interessante, que a gente consegue criar ali um perfil para poder melhorar essa notificação. Encontramos também tecnologias digitais que fazem mineração de dados, são apps que fazem aplicativos, né, que fazem uma vigilância participativa com a comunidade. É muito interessante porque ajuda a saúde da família, a saúde de comunidade no geral, né, a ter ali uma vigilância participativa mais ativamente. Né? É uma experiência realmente fabulosa. E, por último, a integração da notificação nos serviços de saúde. A evidência científica demonstra que os hospitais são as unidades que mais notificam. Né? Os bancos de dados do Sinan, o que a gente tem da SES, do Ministério, demonstra que as unidades que mais notificam são as unidades hospitalares. Porém, eles notificam tardiamente, porque o paciente já está grave ou agudizou, de fato, ele teve um problema que precisou hospitalizar, então ele é notificado porque ele recebe o diagnóstico ou a suspeita nessa unidade. Então, a gente percebe que a atenção primária em saúde
ela ainda não consegue notificar tão bem quanto o hospital, né, que deveria já começar na atenção primária, que ela é, de fato, quem vai gerenciar esse cuidado, quem vai estar ali acompanhando esse doente, né? Baixa capacitação e ausência do prontuário eletrônico unificado. A gente não tem hoje um prontuário que a gente consiga acompanhar o usuário na atenção primária de saúde, numa grande emergência, numa rede privada ou no hospital terciário. Vem surgindo do Ministério essa iniciativa, estamos com a expectativa de um lançamento, como foi falado no Abrascão, né, de um prontuário eletrônico novo, que consiga trazer um pouco dessa integração, mas o que a gente encontrou nessa revisão é, de fato, que ainda é uma dificuldade que a gente tem, a necessidade de ter esse prontuário para que a gente possa acompanhar. A incompletude das fichas também é algo que, de fato, a gente tem muita dificuldade, porque faltam dados, faltam informações, a gente não consegue, muitas vezes, saber a profissão, a gente não consegue saber dados relacionados à caderneta vacinal, por mais que a gente já tenha o sistema de vacinas para lançar. Não são todos os usuários que têm seus dados vacinais em dia. Tem município que não lança, só lança determinadas vacinas. Então, de fato, a integração desses sistemas para notificação realmente é algo que a gente precisa avançar. Concluindo, a vigilância depende de dados oportunos, completos e integrados. Eu acho que essa frase é a frase que melhor a gente sintetiza um pouco do que a gente está entendendo aqui. As tecnologias analisadas, elas fortalecem a notificação, mas a sua efetividade ainda exige a integração entre sistemas, prontuários eletrônicos integrados, capacitação permanente, infraestrutura robusta e governança das informações. Ou seja, a gente precisa melhorar a capacitação, a gente precisa melhorar a infraestrutura dos núcleos e essa integração entre os sistemas. E é isso, pessoal. Agora sim, pode ficar à vontade. Estamos ouvindo e vendo. Olá, boa noite. Meu nome é Evelyn Carvalho. Sou acadêmica de Biomedicina da AFIA Centro Universitário de Teresina. E, juntamente com a Maria Clara do Nascimento, que também é graduanda em Biomedicina pela AFIA Centro Universitário de Teresina, e com a orientação de Francisco Santos, enfermeiro e mestrado em Saúde e Comunidade pela UFP, desenvolvemos o trabalho titulado Aroeira, tem eficácia em tratamento anti-inflamatório? A aroeira, representada principalmente pelas espécies Miracrondus, Urudeula e Chinus terabitifolia, é amplamente utilizada na medicina integrativa brasileira, especialmente no tratamento de processos inflamatórios. Esses processos são caracterizados pela liberação de mediadores pós-inflamatórios e recrutamento celular, o que tem despertado crescente interesse científico sobre a real eficácia dessa planta. Podemos observar na imagem a aroeira. Essa é a espécie de Chinus, popularmente conhecida como aroeira pimenteira. Diante disso, nosso objetivo foi investigar e sintetizar por meio de revisão de literatura as evidências científicas disponíveis sobre a eficácia anti-inflamatória das espécies de aroeira usadas no Brasil. Metodologicamente, trata-se de uma revisão narrativa de literatura realizada em novembro de 2025. As buscas foram feitas nas bases PubMed, Cielo, Scopus e Science Direct, usando os descritores cicatrização, Chinus terabitifolia e anti-inflamatórios, tanto em português quanto em inglês. O período dos artigos foi de 2015 a 2025, disponíveis na íntegra. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 3 artigos originais
que responder a nossa pergunta. O nosso resultado, primeiro, a gente tivemos um resultado sobre o estudo pré-clínico, onde demonstraram que a aroeira apresenta ação anti-inflamatória significativa, tanto em estudos pré-clínicos quanto em aplicações clínicas. Em modelos animais, observou-se redução da inflamação em condições como artrite, edema e pleurisia, além da inibição da migração de neutrófilos e da diminuição de citocinas inflamatórias, como interleucemia 6, interleucina 1 beta e o fator de necrose tumoral alfa. Sobre a cicatrização, podemos ver na imagem macroscópica, mostra a evolução da cicatriz ao longo dos dias. Observa-se que a ferida tratada com a aroeira apresenta fechamento mais rápido, menor infiltrado inflamatório e estímulo à deposição de colágeno, além da produção de agiogênese, favorecendo o reparo tecidual. Sobre o estudo clínico, temos na imagem a amostragem do uso da aroeira na área odontológica. Os estudos indicaram redução da inflamação gengival e do biofilme bacteriano, com eficácia semelhante à clorexidina, no pós-operatório periodental, além da boa tolerabilidade dos pacientes. Então, conclui-se que a aroeira apresenta, sim, eficácia anti-inflamatória em diferentes modelos experimentais e aplicações tópicas. Porém, são necessários mais estudos científicos, clínicos, bem delineados para conciliar sua aplicação terapêutica e diferenciar claramente as espécies estudadas. Aqui são as nossas referências e obrigada a todos por acompanhar a apresentação. Vocês estão vendo? Sim. Estamos te vendo o slide e te ouvindo. Ok. Tá Pode ficar bom. à vontade, tá? Estamos aqui. Tá bom. Obrigada. Eu vim falar um pouco sobre o relato de experiência do Vida no Campus, UF. A gente vai falar um pouco sobre os ambientes restauradores, a promoção de saúde e um pouco da experiência do próprio programa. O Vida no Campus, UF... Espera aí, que não está passando aqui. Tá. O Vida no Campus UF ele é um programa de extensão da Universidade Federal Fluminense. Ele foi criado em 1997 pela professora Dalva. Hoje em dia, ele é coordenado pela professora Ana Paula Lopes, do IPSE, Instituto de Psicologia. Então, é um programa de extensão do Instituto de Psicologia, mas ele é multidisciplinar. Nós temos alunos de História, Geografia, Filosofia, Psicologia, Ciências Sociais, técnicos, ex-professores, aposentados, enfim. São diversas áreas que estão dentro do campo, né? A gente trabalha com educação ambiental, ligando justamente a educação ambiental com a saúde mental. A gente tem nosso grupo de estudos sobre psicologia ambiental, a nossa base é psicologia ambiental e ecopsicologia. A gente fala bastante sobre os ambientes restauradores, o que são os ambientes restauradores, dando uma palhinha um pouquinho sobre, é justamente um ambiente principalmente feito por áreas verdes e azuis, que eles atuam na fadiga da atenção, do estresse, no esgotamento mental. A gente atua pela promoção da saúde, mas a gente usa essa visão da promoção da saúde como uma visão integral, ampliar o poder de agir.
A gente tem algumas atividades, por exemplo, de jardinagem terapêutica, com convênio com CAPS e centros de convivência. Então, é para ampliar a capacidade daquela pessoa agir sobre o mundo. Então, a gente utiliza sobre essa parte da individualidade, da subjetividade, ligando à causa ambiental. Voltando aqui, é porque o meu slide está um pouco lentinho, tá? Mas, enfim. A gente tem o nosso grupo de estudos sobre psicologia e saberes ecológicos, justamente com a nossa pesquisa piloto. A nossa pesquisa piloto, ela fala sobre ambientes restauradores, ecoansiedade. O que seria essa ecoansiedade de fato? Ecoansiedade é um termo novo, né, praticamente novo, de uns últimos anos, que ele advém justamente por causa da crise ambiental, da crise climática. Essa crise climática, ela advém justamente alguns sintomas da ansiedade, só que ligado com sintomas climáticos. Por exemplo, lá na UF, mesmo no campus do Graguatá, que é de onde a gente eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma grande orla da Baía de Guanabara. Então, os alunos sentam ali para ver o pôr do sol, pegar um vento, ver o Corcovado, o Pão de Açúcar, a Ponte Rio-Niterói, para relaxar entre uma aula ou outra. Então, a gente considera isso como um ambiente restaurador, um ambiente que faz bem para a saúde mental, muito marcado pelas áreas verdes e azuis. Já um ambiente estressor, poderia dizer que é um ambiente com poucas árvores, muito barulho, muita pessoa, incidência de sol, concreto. Então, a gente estuda justamente sobre como esses ambientes restauradores e os ambientes estressores afetam a saúde humana, principalmente no contexto da ecoansiedade e ambiente universitário também. A gente analisa o conceito do ambiente restaurador com a equipe. Na nossa pesquisa piloto, a gente investiga essa relação entre ecoansiedade e ambiente restaurador. A gente teve uma pesquisa experimental utilizando o Google Docs, né? Google Docs não, do Google Forms, com 7 questões. A gente teve autorização voluntária de 10 pessoas que eram próprios participantes do Vida no Campus, que participam e atuam ativamente no grupo. A nossa metodologia, eu coloquei 3 textos que a gente utiliza no nosso grupo de estudo, mas tem mais, só que eu escolhi esses 3, né? Que é do Gunther, né? Ambientes Restauradores, Definição, Histórico, Abordagem, Pesquisa, do Curren e do Iglesias, mas a gente também utiliza bastante o conceito do Kaplan Kaplan para ambientes restauradores. Enfim, mas eu coloquei esses 3 para dar uma base, né? Os resultados da nossa pesquisa deu que 70% dos participantes experimentaram essa ecoansiedade, que eu não sei se eu expliquei, né? Posso ter pulado aqui, mas são sintomas da ansiedade ligada à questão climática, desesperança, medo. Por exemplo, chove, Niterói acaba, alaga tudo. Então, os alunos já começam a mandar mensagem desesperada para o professor, porque se tiver aula, não vai poder voltar para casa, porque alaga tudo. Então, é essa ansiedade ligada aos movimentos climáticos, à crise climática. Enfim, 70% dos participantes relataram experimentar a ecoansiedade, ou ansiedade climática, ansiedade ecológica, tem esses outros nomes também, principalmente na pandemia de Covid-19, casos de incêndio, enchentes e desmatamento. Os sentimentos mais relatados foram de ansiedade extrema, medo, impotência e desesperança. Algumas estratégias que os participantes utilizaram para o alívio dos sintomas é a rede de apoio, o contato com o coletivo e a busca por ações ecológicas. 100% perceberam o potencial dos ambientes restauradores para a saúde na UF. Foram destacados a orla do campus, né, justamente que eu falei que os alunos ficam para ver o pôr do sol, pegar um vento. O bosque dos ipês, que para eu explicar para quem não é de lá, é um bosque com diversas árvores de ipês que foram plantados pelo Vida no Campus nos anos 2000. E as árvores já estão enormes e elas florescem numa época do ano. E aí fica tudo rosinha, muito lindo. Então, os alunos vão para lá para ter aula, vão para lá para ter reunião e vão para lá até para ficar, sabe? Ter atividades, tem alguns bazares, alguns brechóis, alguns eventos que vão para aquele lugar. Utilizam-se daquele local que antes não tinha nada. Antes era só mato. Mas com a ação ecológica, a ação comunitária, se transformou num local de potência. A Árvore do Pescador, que é um point na UF com uma vista maravilhosa, nunca não tem vaga lá, porque o pessoal sempre está lá, que é uma gameleira. E a Biblioteca Central, justamente pelo potencial do silêncio dela. Muitas pessoas procuram. Se sentem mais calmas, né?
Considerações finais dessa pesquisa. Os dados da amostra revelam a importância das áreas verdes e azuis para a saúde humana, reforçando a potência dos ambientes restauradores na saúde mental, especialmente no contexto universitário. Eu gosto de explicar isso sobre... A gente atende várias pessoas, né? E muitas pessoas que vieram até mim, eu sou estudante de psicologia, eu esqueci até de falar, eu sou estudante de psicologia, eu estou no último período da faculdade, eu sou bolsista extensionista do Vida no Campus, e eu já atendo, já tem algum tempo, e várias pessoas já vieram para mim falar, e eu sempre pergunto, o que você faz para resolver esse sentimento ruim que você tem? E a pessoa tira e queda, a maioria que mora em Niterói fala, vou caminhar na praia. E é esse o potencial dos ambientes restauradores para a saúde humana. Nessa direção, a pesquisa piloto e a experiência ela pode ser replicada em outros campos e universidades, né? Aqui são algumas referências que a gente escolheu para o resumo. Aqui são alguns contatos que nós temos nosso e-mail, nosso Instagram, nosso site. A gente também tem um jornal do campus que fala sobre a questão ambiental dentro do campus universitário, que infelizmente é uma coisa que vem se perdendo o costume, mas a gente a gente continua nisso, né? E a gente faz algumas atividades, a gente faz ecotrilha, a gente promove algumas oficinas de arte ecológica, a gente promove a expofoto do ambiente universitário, a gente faz oficina de ecojoias, oficina de arte ecológica, jardinagem terapêutica. Estamos aí, porque o que a gente percebe da nossa pesquisa é justamente essa ligação entre o coletivo e o ambiente. Sem o coletivo, não tem como prosseguir. Vira uma causa vazia, né? Uhum. E é isso. Muito bom. Muito legal, viu? Boa noite, eu me chamo Leidiane Farias de Souza, sou acadêmica de enfermagem do 9º período da Universidade Federal Fluminense, no campus de Rio das Ostras. E junto com a Ana Elisa Coelho Nascimento, a Gabriele Beltrão de Oliveira, a Lídia Santos Soares, a Flaviana Pereira Bastos Nascimento e a Marcela de Abreu Muniz, nós construímos esse resumo para contribuir de alguma forma com o Seminário Nacional sobre a Promoção da Saúde, no eixo 5, sobre gestão na atenção básica, com a temática de sistematização da assistência de enfermagem em uma unidade de saúde da família, que é mais conhecida popularmente como ESF. Para introduzir um pouquinho o assunto, eu queria que vocês entendessem um pouco sobre a resolução COFEN, que é do Conselho Federal de Enfermagem, número 736, que foi lançada em 2024, que ela fala sobre o processo de enfermagem, que ele deve ser implementado em todos os locais onde houverem o cuidado de enfermagem. E, além disso, quando a gente fala de cuidado de enfermagem, a gente já se remete à consulta de enfermagem, que é uma das nossas atribuições como enfermeiros, é a questão da consulta, que está dentro da PNAB, que é a Política Nacional de Atenção Básica. E, além disso, a gente conseguiu identificar nas vivências do estágio e afins a questão do uso incompleto ou inadequado do processo de enfermagem. E aí acabou acendendo esse alerta para a gente. Então, o objetivo desse resumo é relatar a experiência da implementação do processo de enfermagem nas consultas de uma ESF no interior do Rio de Janeiro, que é aqui em Rio das Ostras. Para vocês poderem entender um pouquinho sobre o que mudou do processo de enfermagem, né, com essa resolução de 2024, o processo de enfermagem que antigamente tinha o primeiro passo como histórico, passou a ser a avaliação. O segundo, terceiro e quarto passo continua sendo o mesmo, que é o diagnóstico de enfermagem, o planejamento de enfermagem e a implementação de enfermagem. E o último passo, que antigamente se chamava avaliação, passou a ser a evolução. Então, os 5 passos ficaram avaliação, diagnóstico, planejamento, implementação e evolução. E a gente conseguiu observar que muitas pessoas ainda não tinham acesso a essa atualização, o que acaba atrapalhando um pouco o fluxo de atendimentos. O método desse resumo se baseia num relato de experiência que foi feito a partir de uma intervenção da disciplina de estágio supervisionado do curso de graduação em enfermagem. Foi realizado no primeiro semestre de 2025, né, que é o 2025.1, como a gente chama na UF. E, além disso, o local de implementação foi a ESF de Rio das Ostras. Ele foi fundamentado a partir do planejamento estratégico situacional, que é um tipo de metodologia que a gente costuma usar, que tem momento normativo, explicativo e afins, que a gente consegue planejar um pouco melhor, envolvendo atores e afins, qualquer
qualquer intervenção que a gente for fazer, a gente consegue se basear por ele, além de outras metodologias também. E aí essa intervenção foi feita em 2 etapas. A primeira etapa foram rodas de conversa, que foram feitas com a equipe de saúde, os enfermeiros, os técnicos, até mesmo os ACS, para relembrarem sobre essas questões. E aí, dentro dela, a gente tratou essa questão da resolução do COFEN, como eu havia explicado na introdução. E aí, no segundo momento, foi implementado o processo de enfermagem durante as consultas, para a gente ver se surtiu efeito de fato a questão das rodas de conversa e tudo. E aí, como resultados, nós tivemos a criação de um formulário para consulta de enfermagem. É claro que esse formulário não veio do nada, ele foi baseado na resolução do COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem, no Ministério da Saúde e no aplicativo CIP-APS. Além disso, esse formulário de consulta de enfermagem, antes de ser implementado, ele foi avaliado por todas as enfermeiras da unidade de forma extremamente satisfatória. E aí elas destacavam que ele acabava sendo necessário norteador durante as consultas de enfermagem, porque ajudavam elas a basear a consulta, claro que não deixa uma coisa muito padronizada, e sim sistematizada, e aí elas têm um espaço para poder preencher à mão, caso precise, ou algo do tipo, e além disso, acabou fornecendo subsídios para os registros de enfermagem, facilitando assim a escrita de enfermagem no prontuário do paciente. E concluindo esse resumo, a gente pôde perceber que houve essa reflexão mais crítica sobre o processo de enfermagem, sua implementação e afins, além também da consulta de enfermagem e do registro padronizado. E a gente conseguiu alcançar, de certa forma, na unidade, uma sistematização na consulta de enfermagem, auxiliando, então, a atenção primária em saúde, que é uma das preconizações. E, além disso, a gente conseguiu atender a demanda do COREN junto à unidade, que o COREN tinha solicitado essa questão do processo de enfermagem, porque havia no local o cuidado de enfermagem, mas ainda não era implementado o processo. Então, a gente juntou o útil ao agradável. E é isso, as minhas referências são essas, e eu agradeço pela atenção. Parabéns pela iniciativa. Eu vou apresentar agora um trabalho chamado Historinhas de Saúde, é um e-book, um aplicativo IA para Educação e Saúde para Crianças e Idade Escolar. Maria Rita não pôde apresentar, ela é uma das autoras desse trabalho, junto comigo o Igor, o Pedro e o Matheus, que são da área de TI, eles são de Tecnologia da Informação. Então, o que é, né? Como começou nosso trabalho? Então, a educação em saúde é um processo contínuo e visa a autonomia e empoderamento que a gente viu ao longo desse evento. Deve ser integrada à realidade das pessoas, especialmente no ambiente escolar, que a gente viu que, né, onde ele está formando a personalidade, onde os sujeitos estão adquirindo informações do mundo sobre aspectos éticos, moral e também de saúde. Então, a infância é uma fase crucial para valores e hábitos de saúde. O brincar é fundamental no aprendizado infantil e as abordagens lúdicas, elas tornam mais acessível e interessante para as crianças quando a gente utiliza a linguagem que ela entende, que ela gosta de utilizar. Então, a necessidade que a gente tinha como problema do mundo real, não um problema científico, é a necessidade de saúde, de informação de saúde que dialogasse com o universo infantil de maneira eficaz. Então, o que a gente fez? A gente criou um recurso, que é o objetivo geral, que fosse inovador, através de um livro, PDF com histórias lúdicas em saúde. Então, esse e-book não deu muito certo, porque eram vários empecilhos para a criança ler, tem que estar no celular de alguém, clicar no link para achar o PDF, rolar a página. E aí, especificamente, o que a gente fez? A gente bolou uma forma que fosse menos trabalhosa, que fosse mais prazerosa e intuitiva, e veio a parte do aplicativo. Por isso que a gente fala e-book e aplicativo que utiliza inteligência artificial. Aí a gente promoveu, né, a acessibilização da comunidade escolar, integrar a educação, a fantasia, a tecnologia e um único produto. E aí os ODS que a gente segue são esses, os 3, 4, 5, 10 e 16. Vocês vão entender por que tem tantos. Por exemplo, quando a gente fala de paz, justiça, injustiça, a gente também traz histórias sobre isso no mundo infantil. Então, a natureza do estudo é um estudo metodológico, ele foi desenvolvido em algumas etapas, com as histórias lúdicas voltadas para a educação infantil. Eu escrevi essas histórias, demorei mais ou menos 6 meses escrevendo, foi bem difícil e baseado em temas que, ao longo dos anos, fui trabalhando com crianças e orientando vários acadêmicos de enfermagem, principalmente, mas também tive bolsista de vários cursos de áreas da saúde e não da saúde,
atuando em escolas públicas. Então, a linguagem simples, com os personagens conectados ao universo infantil, com temas que os professores, os próprios alunos e pais nas escolas pediam, e baseado no programa Saúde na Escola, que eles têm uma imagem do lado, que é uma das adolescentes já, né, já tem 10 anos, e vendo as historinhas no formato digital, que ali já seria o aplicativo. As imagens, a parte do desenvolvimento, as imagens foram geradas por uma IA, que foi muito difícil, porque na época a gente estava fazendo isso no ano passado, para o fim do ano passado, a inteligência artificial não era como hoje, então eles geravam imagens que tinham aberrações, tipo 2 cabeças, 3 pernas, e a gente foi muito difícil para corrigir, mas algumas coisas fizemos à mão. A criação do aplicativo foi desenvolvido com a tecnologia PWA, que vocês vão poder acessar, já viram no Linktree, também está nesse endereço aqui em cima, que aparece para vocês clicarem ou até mesmo acessá-la pelo Linktree, vai ter o QR Code. O que é PWA? É uma tecnologia que ela abre em qualquer dispositivo. Então, vai abrir no computador, abrir no celular, abrir no computador de mesa, notebook, tablet. E a gente fez as narrações por outra inteligência artificial. A ideia inicialmente era sempre ter uma voz masculina e uma feminina, para a gente atender a ambos os lados, a questão da inclusão, né, das diferenças, mas no fim a gente acabou deixando uma voz só, e esse conversor de voz aí, o LuVoice, foi o que a gente utilizou, que tornou acessível também para as crianças com deficiência visual e as que não sabem ler. Então, o resultado, a gente tem um livro digital de 12 histórias infantis sobre saúde no convívio social, baseado no programa Saúde da Escola, e disponível em PDF, e um aplicativo interativo, né, chamado Historinhas de Saúde. Aqui nas salas de aula, como a gente faz atividade nas escolas, na atividade de ensino teórico-prático, a gente sempre mostra o aplicativo, e quando são os mais novos, 5ª, 6ª série, a gente consegue ainda ouvir uma historinha, conversar com eles sobre algum tema. Aqui aparecem os nomes, né, dos assuntos, os principais assuntos que a gente adaptou. Foi que no programa Saúde na Escola não tinha alguns assuntos, como, por exemplo, não fala diretamente sobre vacina, não fala sobre o uso de tela, não fala sobre saúde mental, não fala sobre meio ambiente. Então, a gente inseriu isso de forma lúdica. Então, as etapas, né, da construção, a gente trouxe aqui os principais temas, como eu falei para vocês, o combate à dengue, brincadeiras no recreio, alimentação saudável, amizade e bullying, segurança no trânsito, higiene pessoal, vacinação, uso de óculos, uso excessivo de telas, piolho, meio ambiente e saúde mental. Lá no Historinhas de Saúde Online, a gente tem uma enquete também para poder saber qual era o mais votado. Tem hora que aparece o Jardim da Mente, tem hora que fica o Tupã, que é a parte que fala sobre a questão do meio ambiente. Então, as crianças podem interagir, lerem as histórias ou ouvirem as histórias, criar um avatar para ela. Então, facilita essa disseminação do conteúdo de saúde e ambientes escolares, tornou o aprendizado mais acessível e lúdico e significativo, porque a criança, ou até mesmo, né, já pré-adolescente, já pode ouvir essas histórias, ler em casa, reforça a visão da saúde como bem-estar individual e coletivo. Aqui é uma foto da gente na escola mostrando o livro, ainda quando a gente estava levando em PDF, né? Eu vi a dificuldade quando a gente transformou em aplicativo, decolou. E a gente, como considerações finais, fala que educação em saúde, como a gente viu nesse evento, é um dos instrumentos, um dos recursos que a gente utiliza muito para a promoção da saúde, principalmente no universo infantil, acaba se tornando algo altamente eficaz. A gente descobriu também, através de outros profissionais de saúde, falando para a gente que, de certa forma, o aplicativo ele ajuda até pessoas que têm outros problemas, como, por exemplo, questões relacionadas à fala e identificação de palavras, quando tem algum problema cerebral, e consegue acompanhar a leitura e ver como as palavras se formam. Isso foi uma fonoaudióloga que falou. A gente nem criou o aplicativo para isso, achei interessante, que pode ser utilizado também para outras questões, né, de saúde. O projeto é replicável por qualquer pessoa, né? Basta clicar no link e utilizar em qualquer escola, qualquer ambiente que tiver criança e ela tem a possibilidade de ter uma tela, né, ali um celular conectado à internet, com uma tecnologia PWA. Se a criança baixar a primeira vez e tiver no celular, não vai precisar mais estar conectado à internet, a historinha vai estar ali salva, todas elas. É um recurso inovador, de fácil acesso, que promove hábitos saudáveis de maneira lúdica.
esse ano a gente conseguiu colocar no catálogo de tecnologias sociais da UF esse aplicativo chamado Historinhas de Saúde. Que para entrar no catálogo você passa por 3 etapas, né? Porque tem a entrevista, tem que ver se o recurso funciona, depois você faz um resumo, mostra como ele foi utilizado, e aí já está no catálogo de tecnologia social. Ou seja, foi uma tecnologia criada com a ajuda das crianças, dos seus professores nas escolas e também dos acadêmicos da área da saúde ali, vendo a necessidade que tem a gente falar sobre aspectos relacionados à saúde de uma forma que não seja necessariamente envolvendo doença, e sim promovendo, falando que saúde é uma qualidade de vida, é um bem-estar. Então, aqui algumas referências, agradeço a atenção de vocês. E aqui são os avatares dos criadores, né? Que foi muito engraçado, que eu não lembro se foi o Pedro que teve essa ideia, colocou ali uma foto do Igor, do Pedro, do Matheus, da Maria Rita e o meu avatar. Então aqui tem um QR Code que vocês podem clicar, mas também está aí no nosso Linktree e lá nas nossas redes sociais aparece. No Linktree Penso tem todos os produtos do Laboratório de Mídia e aplicativos para promoção da saúde. Então era isso. Agradeço a quem sobreviveu até aqui, e depois a gente vai enviar os certificados. Aí até agora, muito obrigado, gente, pela atenção. Agora acho que a gente merece a Simone está com o microfone fechado. Acabou? Não tem mais nenhum trabalho? Acabou. Vai fechar, Simone? Vai fazer as honras? Simone vai falar, muito obrigado, pessoal. Pode fechar. Queria agradecer, obrigada a todos pelos que resistiram até aqui. Eu queria dizer que esse foi um evento assim, que apesar de muito cansativo, é um evento muito rico e muito incrível. Eu acho que fechar essa apresentação com o trabalho do Jorge, que nem era previsto que ele apresentasse, não foi por acaso. Era para fechar realmente com chave de ouro. Parabéns a todos pelas apresentações. E foi um evento assim, muito, muito rico. Eu fiquei muito impressionada com os sotaques, né? A diferença, né, do regionalismo, e aprendi muito também. Parabéns a todos. Simone do Ceará. Simone foi minha aluna, hoje é professora da UERJ. Muito orgulho. Eu também me sinto muito orgulho da gente ter se reencontrado. Então, assim, eu faço das suas palavras as minhas, eu acho que eu aprendi muito e eu não esperava que tivesse tantos trabalhos, e também, como eu falei, eu não quis, a gente, né, da comissão, né, não sou eu a comissão, quando eu falo eu, assim, porque eu estou representando o projeto, mas nós pensamos sobre uma forma de todos apresentarem o trabalho, todos estarem aqui presentes com a gente. Vai dar um trabalho, né, editar esses vídeos todos, mas como a Simone falou, foi prazeroso, aprendemos muito e vimos a questão do país todo conectado em prol da promoção da saúde, a questão do apoio do pessoal do Ministério da Saúde ajudando a gente, a questão aí da participação da UF, da representatividade de outros estados, os nossos componentes membros do Espaço Aberto de várias partes do país também, que a gente não tem só pessoas no Rio, né? A gente tem pessoas no Ceará, na Paraíba, no Piauí, então, assim, todo mundo ajudando, orientando o trabalho, então a gente fica muito feliz, né, Simone? Sei. E eu entrei agora, recentemente, para conhecer, e estou muito encantada com o apoio que o Jorge recebe, os colaboradores. Já estou me aproximando de alguns nomes. Então, parabéns. Parabéns. Eu acho que o trabalho, quando ele é feito de forma coletiva, ele tem muito mais peso, ele se sustenta. Força, né? Tem uma força. Não se trabalha só, não se brilha só, não se cresce só se não tiver uma solidariedade, um apoio. Parabéns pela equipe, eu acho que mostrou um trabalho coletivo muito bom, muito rico. E vamos esperar para os próximos, né? Eu já estou ansiosa para o próximo. Em breve a gente já vai estar com os anais do evento, tá? Então, se tiver algum ajuste para fazer no resumo, a gente vai pedir. A gente vai tentar liberar os certificados ainda hoje. E as menções depois, né, que são os trabalhos de destaque, nós vamos enviar por e-mail e divulgar também no nosso Instagram. Então, divulga, sigam lá e ajudem a gente a disseminar a saúde e a qualidade de vida. Muito obrigado, então, Camila, especialmente, o Vitor, que ajudou nesses dias, Milena, que são os monitores,
e os que estão aqui, nossos membros. Muito obrigado, viu? Então, um grande abraço, gente. Vou encerrar por aqui para a gente poder descansar um pouco. Boa noite.